Olá, muito boa tarde para você que sintoniza a TV Assembleia. Hoje é segunda-feira, 2 de junho, começa agora a transmissão ao vivo da reunião da Comissão de Finanças, colegiado presidido pelo deputado Mazinho dos Anjos. Vamos acompanhar os trabalhos. Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão de Finanças. Agradecer a presença dos servidores da Comissão de Finanças, que estão presentes hoje ajudando a organizar a reunião, servidores dos gabinetes dos deputados que estão aqui presentes, deputado Coronel Wellington, deputado Calegari, presente de forma presencial e de forma virtual, deputado delegado Danilo Baense, deputado vice-presidente da Comissão Deninho Silva. Agradeço a presença de todos os servidores também da TV Assembleia e do cidadão do Estado do Espírito Santo que nos assiste e nos ouve pela TV Assembleia. Havendo quórum, nos termos do artigo 75 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos da 5ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da Comissão de Finanças do Estado do Espírito Santo, que é realizada de forma presencial nos termos do artigo 114-A, inciso 3º do Regimento Interno. Primeiro ponto de pauta, eu vou aguardar... já temos quórum. Eu pergunto aos deputados se a gente pode, no item 2, leitura, discussão e aprovação da ata, se podemos aprovar a ata de ofício conforme encaminhada ao gabinete dos deputados ou se tem alguma retificação a ser feita. Por mim, sim, presidente. Ok, presidente. Ok, então, dispenso de ofício... Presidente, pela aprovação também, delegado Danilo Baense. Obrigado, deputado Danilo. Deputado Danilo, que está no gabinete com a bandeira do Espírito Santo, a bandeira do Brasil e uma bandeira, se eu não me engano, da Polícia Civil, na qual prestou serviço por muitos anos. Com muito orgulho, deputado Mazinho, com muito orgulho, já que atuei aí 33 anos nessa instituição. Obrigado, parabéns, deputado Danilo, sempre presente na Comissão de Finanças. Então, dispenso de ofício a leitura da ata da reunião anterior, nos termos do artigo 97, parágrafo 4º do Regimento Interno e do ata lida e aprovada. O item 3 da pauta, expediente, vou fazer a leitura de forma bem rápida. Correspondências recebidas, mensagem do Governo do Estado 825, encaminhando o relatório de créditos suplementares especiais abertos no período de janeiro a abril de 2025. Ofício do Gabinete do Deputado Chambim, justificando a ausência na reunião do dia 26/5. Ofício da Prefeitura de São Mateus, encaminhando relatório de aplicação em atendimento à Lei Complementar 712 do Fundo Cidades. Ofício da Secretaria da Fazenda, encaminhando o termo de acordo da Fazenda. Ofício da Secretaria da Fazenda 102 de 2025, encaminhando em anexo também termo de acordo da Cefaz, pactuado pela Secretaria, com as devidas justificativas. E 6, ofício do Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando prestação de contas mensal do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, referente ao mês de abril de 2025. E 7, ofício do Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o relatório trimestral de atividades, primeiro trimestre de 2025. Todos os documentos estão à disposição dos deputados no sistema para leitura. Proposições recebidas e distribuídas aos senhores deputados, projeto de lei 263/24, de autoria do deputado Janete Sá, eu estou avocando a relatoria, dispõe sobre a isenção de imposto de circulação de mercadorias e serviços nas operações com produtos típicos de artesanato. Projeto de lei 487/23, de autoria do deputado Coronel Wellington, eu estou caminhando a relatoria para o deputado Deninho, declara a trova, composição poética de 4 versos e 7 sílabas poéticas cada, com rima e sentido completo como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Espírito Santo. O projeto de lei 224/23, de autoria do deputado Bruno Rezende, estou encaminhando a relatoria para o deputado Adilson Espíndola, dispõe sobre a garantia da carteira de identificação do paciente homofílico, na qual constarão detalhes da sua patologia e recomendação para o tratamento de urgência e emergência. Projeto de lei 52/23, de autoria da deputada Raquel Lessa, estou encaminhando a relatoria para o deputado Coronel Wellington, dispõe sobre a presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto, imediato e da outras providências. Tem um projeto de lei em apenso, de autoria do deputado João Cosa, que é o 614/23. O projeto de lei 149/2024, da deputada Janete. Eu estou encaminhando a relatoria para o deputado Zé Esmeraldo, determina a disponibilização pela Unidade de Saúde do Estado do Espírito Santo de exame de mamografia em mulheres que tenham caso de câncer de mama na família. E, por último, o projeto de lei 251/22, de autoria do deputado Gandini. Estou encaminhando a relatoria para o deputado Calegari,
que altera a Lei 9.784, que regulamenta a oferta de serviço do tipo couvera artístico no Estado do Espírito Santo da Autoprovidência. Proposições baixadas de pauta não houve no período, proposições sobre estados também não houve no período. Passo aqui a ordem do dia e dois processos que estavam há algum tempo na comissão, que nós estamos pautando para a votação dos deputados. O primeiro é o ofício de prestação de contas do exercício 2020, 0621, de autoria do presidente do Tribunal de Contas, que é a prestação de contas anual referente ao exercício 2020 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Eu estou como relator. O parecer, a emenda, e passo aqui a relatar. Eu vou resumir bastante aqui o relatório, tendo em vista que toda a análise feita pela área técnica é pela aprovação das contas. Então, eu vou direto ao final e passo aqui depois aos colegas se tiverem alguma dúvida. A Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela aprovação das contas apresentadas pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, referente ao exercício 2020, na forma do projeto de decreto legislativo, em conformidade com o artigo 71, parágrafo 4 da Constituição Estadual, que determina que o Tribunal de Contas fica obrigado a prestar contas à Assembleia Legislativa. O presidente, à época, era o conselheiro Rodrigo Chamon. Coloco o parecer em discussão. Não tendo nenhum deputado que ele discutir a matéria, coloco em votação como voto o deputado Calegari. Voto pela aprovação, presidente. Deputado Calegari pela aprovação, deputado Coronel Wellington. Pela aprovação, presidente. Pela aprovação, deputado Danilo Baense. Pela aprovação, presidente. Pela aprovação, deputado Daninho também se manifestou pela aprovação. Então, 5 votos sim, nem ou não. Aprovado parecer do item 1 da pauta de prioridades. O item 2 da pauta de prioridades também é referente à prestação de contas do tribunal, que é o ofício de prestação de contas 2022, de autoria do presidente do Tribunal de Contas da época, encaminhando a prestação de contas referente ao exercício de 22 do Tribunal de Contas. Eu também estou como relator. O presidente à época era o conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamon. A prestação de contas também foi analisada pela comissão que exereu o parecer pela aprovação, recomendando a aprovação das contas. Eu estou acompanhando o parecer que recomendou a aprovação, também dando o parecer pela aprovação das contas. Então, a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela aprovação das contas apresentadas pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, referente ao exercício financeiro de 22, na forma do projeto de decreto legislativo, em conformidade com o artigo 71, parágrafo 4 da Constituição Estadual, que determina que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo fica obrigado a prestar contas à Assembleia Legislativa. Então, o parecer acompanhando o relatório que recomendou a aprovação das contas, coloco em discussão. Não tendo que discutir a matéria, em votação. Deputado Calegari. Pela aprovação, presidente. Pela aprovação, deputado Calegari. Deputado Coronel Wellington. Presidente, pela aprovação das contas relativas à prestação de contas anuais do Tribunal de Contas referente ao exercício 2022. Pela aprovação, deputado Deninho já se manifestou pela aprovação, que está de forma online. Deputado Danilo Baense. Pela aprovação com o relator. Obrigado, deputado Danilo. Deputado Engenheiro Zé Esmeraldo, que entrou na comissão, também gostaria de votar. Deputado Engenheiro Zé Esmeraldo não respondendo, eu dou por encerrada a votação, 5 votos sim, nem ou não, aprovado a prestação de contas de 2022 do TCE do Espírito Santo. Passamos agora aos itens da pauta ordinária da ordem do dia. O primeiro é de relatoria do deputado Adilson Espíndola, que não encontra-se presente. O segundo também do deputado Adilson Espíndola. O terceiro, deputado Zé Esmeraldo, que ainda não se manifestou de forma online, estou aguardando. O quarto também, engenheiro Zé Esmeraldo. O quinto, deputado engenheiro Zé Esmeraldo. O sexto, deputado engenheiro Zé Esmeraldo. Eu vou direto para o item que deputado Coronel Wellington. É o sexto, Coronel Wellington? Sexto. É da sua autoria, mas o relator é engenheiro Zé Esmeraldo. Eu queria ver um relator que está presente.
Então, o item 13 da pauta, relatoria do deputado Coronel Wellington, e o item 14 da pauta, relatoria do deputado Coronel Wellington. Então vamos ao item 13 da pauta, passa a palavra ao deputado Coronel Wellington. Obrigado, presidente. Trata-se de um projeto de lei de autoria do deputado Tiago Hoffmann, projeto 144/2024, declara como patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo as desfiadeiras de Siri. Foi protocolado em 4 de março de 2024, recebeu o parecer terminativo da Procuradoria pelo exame prévio acerca do aspecto constitucional, legal, jurídico e de técnica legislativa, foi favorável. O projeto foi analisado nas comissões de Constituição e Justiça, Turismo e Desporto, recebeu os pareceres pela constitucionalidade e aprovação. Em seguida, o projeto foi distribuído para a Comissão de Finanças, oportunidade em que nós estamos fazendo a relatoria. O projeto tem por finalidade o reconhecimento e a valorização de uma prática tradicional vinculada à identidade cultural e à atividade pesqueira artesanal do litoral capixaba, em especial as comunidades costeiras, em que há gerações, elas mantêm o saber e o ofício de desfiar o siri com expressão de trabalho, cultura e sustento familiar. Quanto ao impacto orçamentário e financeiro, observa-se que o projeto não impõe obrigação de natureza financeira imediata ao Poder Executivo, tampouco cria despesas a serem realizadas diretamente, não havendo, portanto, necessidade de estimativa de impacto orçamentário nos termos da Lei Complementar Federal 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ante o exposto, nós concluímos pela aprovação do projeto de lei 144/2024, recomendando aos nobres pares dessa comissão a adoção do seguinte: Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela aprovação do projeto de lei número 144/2024, de autoria do deputado Tiago Hoffmann. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Pergunto, algum deputado gostaria de discutir a matéria? Não tendo, coloco a matéria em votação. Com o voto, deputado Calegari. Voto favorável ao projeto conforme o relator. Aprovação conforme o relator. Deputado Danilo Baense. Pela aprovação, com o deputado Coronel Wellington. Pela aprovação, o deputado José Esmeraldo também se manifestou já pela aprovação. Eu também acompanho o parecer. O deputado Coronel Wellington já deu o parecer pela aprovação, então 5 votos sim, nenhum não. Aprovado o item 13 da pauta. Passo a palavra novamente ao deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, projeto de lei 625/2023, de autoria do deputado Bruno Rezende, reconhece a Folia de Reis como manifestação cultural estadual, eleva essa atividade à condição de bem de natureza imaterial integrante do patrimônio do Estado. Ele foi protocolado em 18 de julho de 2023. O projeto de lei recebeu parecer terminativo da Procuradoria com um exame prévio acerca do aspecto constitucional, legal, jurídico e de técnica legislativa que foram favoráveis. O projeto foi analisado nas comissões de Constituição e Justiça, Cultura e Comunicação Social, também de Turismo e Desporto. Recebeu os pareceres pela constitucionalidade e aprovação da matéria. Seguido, o projeto veio para as nossas mãos fazer a relatoria. O projeto de lei em exame tem por objetivo reconhecer a Folia de Reis como manifestação cultural estadual, elevá-la à condição de bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural do Estado do Espírito Santo. A proposta possui forte caráter simbólico e cultural histórico, visando o reconhecimento e a preservação de uma manifestação tradicional popular, com raízes históricas e religiosas. A Folia de Reis é, portanto, um elemento importante do patrimônio imaterial capixaba. Quanto ao impacto orçamentário e financeiro, observa-se que o projeto não impõe obrigações de natureza financeira imediata ao Poder Executivo. Tampouco cria despesas diretas, não havendo, portanto, necessidade de estimativa de impacto orçamentário nos termos da Lei Complementar Federal 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ante o exposto, nós concluímos pela aprovação do projeto de lei 625/2023, recomendando aos nobres pares dessa comissão a adoção do seguinte: a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela aprovação do projeto de lei número 625/2023, de autoria do deputado Bruno Rezende. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Então, item 14 da pauta, o parecer é pela aprovação da matéria. Coloco a matéria em discussão.
Não tendo querido discutir a matéria, coloca em votação. Deputado Calegari. Conforme o relatório de Vossa Excelência, Coronel Wellington. Deputado Danilo Baense. Acompanho o relator pela aprovação. Acompanho o relator. Deputado Zé Esmeraldo já comunicou comigo que também é favorável. Eu também acompanho o parecer. Então, 5 votos sim ou não. Aprovado o parecer do relator, deputado Coronel Wellington, em relação ao item 14 da pauta. Eu vou dar uma preferência a alguns projetos. O item 6 da pauta é um projeto de autoria do deputado Coronel Wellington, e eu estou, devido ao prazo, o deputado Engenheiro Zé Esmeraldo já colocou minuta, e tendo em vista que ele está com dificuldade de áudio na tela, ele está me encaminhando por WhatsApp aqui as informações, eu vou avocar a relatoria do projeto para votação. Então, o item 6 da pauta, o projeto de lei 721-23, de autoria do deputado Coronel Wellington, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa de São João Batista de Irupi. O parecer da Procuradoria foi pela constitucionalidade e o parecer do relator, que eu estou encampando, né, na data de hoje, é pela aprovação do projeto de lei. Coloco o parecer em discussão, não tendo que querer discutir a matéria, coloco em votação o deputado Coronel Wellington. Presidente, eu voto favorável, acompanho Vossa Excelência, agradeço a deferência e a justiça para aquela comunidade, uma vez que nós estamos na iminência de realizar a festa de São João do Irupi, e essa votação e aprovação será muito bom para a comunidade, eventos culturais, históricos que acontecem na região do Caparaó. Obrigado. Obrigado, deputado Coronel. Deputado Calegari. Conforme o relatório, presidente. Ok, conforme o relatório, pela aprovação. Deputado Danilo. Com o relator, presidente, pela aprovação. Com o relator, deputado Zé Esmeraldo também pela aprovação. Então, 5 votos sim, nenhum não. Aprovado o item 6 da pauta. O item 9 da pauta, a assessoria está passando aqui já. Então, eu vou, enquanto está abrindo o item 9, eu vou passar para o deputado Calegari, que é um projeto mais simples. O item 11 da pauta, que é o projeto 2723, de autoria do deputado Capitão Assunção. Você tem ele aí? Presta aí, então. Você tem o projeto aí? Ou só a minuta, né? Só a minuta. Esse projeto, item 11, é o projeto que proíbe a alteração de cunho ideológico ou que contraria as regras, usos e costumes de todas as religiões, incluindo seus objetos, símbolos, textos, canções. Achou? Então eu vou para o item 9. Item 9 da pauta é o projeto de lei 174/2024, de minha autoria. Então eu estou passando a presidência para o projeto da minha autoria para o deputado Coronel Wellington, para ele poder presidir e... Eu assumo a presidência da Comissão de Finanças, passo a relatoria para o deputado Calegari fazer a relatoria. Estamos aptos a relatar, e trata-se do projeto número 174/2024, do deputado estadual Mazinho dos Anjos, que institui a política estadual de linguagem simples pelos órgãos e pelas entidades da administração pública direta e indireta do Estado do Espírito Santo. O projeto foi protocolado no dia 2/4, lido no expediente ordinário no dia 3/4/2024. Após despacho da presidência, a proposição recebeu parecer da Procuradoria pela constitucionalidade, distribuindo então para as comissões permanentes em cumprimento ao regimento. A proposição analisada, vou ler só alguns trechos aqui. A proposição analisada justifica-se em cumprimento à Lei Federal 12.527/2011, que é a Lei de Acesso à Informação, por ser função do poder público garantir o direito de acesso à informação através de procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Nesse sentido, não se vislumbra a possibilidade de criação de gastos para o Estado com a implementação da medida proposta, já que a implementação de programas de linguagem simples e acessível estão em desenvolvimento pela Secretaria de Gestão de Recursos Humanos, CGE, e que poderão ser replicados a toda a gestão pública.
No entanto, é necessário que sejam observados alguns gargalos que poderiam ser causados ao confiar a implementação da política de linguagem simples a apenas uma pessoa. Isso porque todas as pessoas de todos os órgãos deverão estar aptas a produzir documentos e informações de linguagem acessível. Temos aqui um cronograma que da presente proposição poderia causar transtornos na atuação das entidades que ficariam sem a possibilidade de margem para atuação de acordo com as suas próprias demandas. Bom, aí houve algumas... Não, tá certo. Bom, e aqui eu devo elogiar esse projeto do nobre deputado Mazinho, presidente da Comissão de Finanças, porque realmente simplificar e desburocratizar é uma das principais necessidades do Brasil de hoje. Nós sabemos que muitas vezes o cidadão comum tem dificuldade, sim, de entender termos técnicos. Aliás, às vezes nem são termos técnicos, né? Às vezes são termos rebuscados, termos que já até saíram de uso. Você pega aqueles termos do tempo de Dom Casmurro e muitas vezes, sim, se tiver muito isso no direito, né, o juridiquês, que já existe inclusive determinações do CNJ, do Conselho Nacional do Ministério Público e de outras instituições para que se simplifique isso. Nesse sentido, tem que elogiar, é uma excelente proposta e, dessa forma, a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela aprovação do projeto 174/2024, de autoria do excelentíssimo deputado Mazinho dos Anjos, com a adoção de uma emenda modificativa e substitutiva, no qual temos aqui, ó, na forma, altera o projeto, que aqui, ó, o artigo 1º, os incisos 1 e 2 do artigo 1º do projeto de lei passam a ter a seguinte redação. Artigo 1º, garantir na comunicação governamental com as pessoas o uso do conjunto de técnicas redacionais conhecido como linguagem simples e design acessível, que usa palavras, estrutura e apresentação gráfica, elementos claros, precisos e acessíveis. Depois, no 3, possibilitar que a pessoa leitora do texto encontre facilmente as informações que precisa para que, após compreendê-la, possa saber como agir. E o inciso 3º passa a ter a seguinte redação: o anexo 3º, que contém o processo de implementação e execução da política estadual de linguagem simples. Nossa, meu pai vai mudar bem. Nesse sentido, com a emenda substitutiva e modificativa, meu voto é pela aprovação do projeto de lei. Relator Edson Calegari, relator pela aprovação da presente matéria, projeto de lei número 174, com a inclusão da emenda modificativa proposta também no projeto, e eu coloco o projeto em discussão no âmbito da comissão. Presidente, queria só discutir rapidamente. Primeiro agradecer, primeiro agradecer a presidência por passar a relatoria para o deputado Calegari, para a gente poder votar no dia de hoje esse projeto. Projeto importante, um projeto para trazer mais transparência nas normas, nas legislações no âmbito do Estado do Espírito Santo. A gente já tem uma boa notícia, inclusive, que o INCAPER, que é um órgão que trabalha diretamente com os produtores rurais, já lançou um guia de linguagem simples do INCAPER. Então, foi a primeira entidade do governo do Estado a iniciar esse processo de tratamento da linguagem simples. Isso já é um grande avanço, né? Esse guia já está disponível para todos os servidores, para poderem, nos seus pareceres, ofícios, encaminhamentos para os produtores rurais, tratar de uma forma que ele consiga interpretar e entender de uma maneira mais clara. Então já é um grande avanço, e o objetivo dessa lei é que esse modelo, que foi inclusive implantado no INCAPER, seja espalhado para toda a administração pública estadual, para facilitar a vida das pessoas, né, do empreendedor, do produtor e também dos servidores públicos no Estado, para ter um padrão. Então, agradecer aqui ao relatório e agradecer ao presidente também por ter adiantado a votação na data de hoje. Ok. Nada mais havendo, vamos colocar em votação. Como vota o deputado Mazinho dos Anjos? Eu acompanho o parecer, presidente. Deputado Danilo Baença. Com o relator pela aprovação. Deputado Zé Esmeraldo pela aprovação. Deputado Calegari também é pela aprovação, é o relator, também acompanho. Então, fica aprovado por 5 votos
na Comissão de Finanças o presente projeto 174, de autoria do deputado Mazinho dos Anjos, com a emenda modificativa constante nos autos. Devolvo a palavra e a presidência ao deputado Mazinho dos Anjos. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Eu vou passar agora para o item 11 da pauta, que é o projeto de lei 2723, de autoria do deputado Capitão Assunção. Esse projeto ele já findou o prazo na comissão, então, tendo em vista que o relator não está participando da reunião, eu estou encaminhando a relatoria para o deputado Calegari poder relatar o projeto. Item 11 da pauta. Pegamos o projeto para relatar, excelência, e prosseguimos. Trata-se do projeto de lei número 27/2023, de autoria do deputado estadual Capitão Assunção, que tem por finalidade proibir a alteração de cunho ideológico ou que contraria as regras, usos e costumes de todas as religiões, incluindo seus objetos, símbolos, textos, canções e outros elementos considerados sagrados. Para tanto, a proposição prevê as seguintes sanções para os seus infratores: A, advertência; B, multa a ser aplicado entre 200 e 300 mil FTRs, valor de referência do Tesouro Estadual, em caso de reincidência, o dobro da multa aplicada primariamente. Por fim, prevê prazo de vacatio legis de 15 dias, contados da data de sua pretensa publicação oficial. A proposição já passou pelas comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, para análise de sua adequação, e a votação na Comissão de Constituição e Justiça foi pela sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Teve um parecer que teve uma emenda sugerida pela relatora, vamos dar uma olhada depois. Por fim, veio para esta comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas. Devemos dizer que aqui na nossa comissão nós não lidamos com o mérito em si do projeto de lei, mas sim com a questão orçamentária, se ele vai gerar custos para o Estado, bem como para o contribuinte, o cidadão em geral. Apesar disso, tem que colocar aqui, que tenho que dizer que é um projeto de lei que eu considero muito pertinente, devido aos abusos constantes que nós vimos, que nós assistimos contra as religiões de forma geral, em especial a religião cristã, que constantemente é vítima das mais grotescas caricaturas, abusos e mau usos. Eu estou falando aqui de crucifixo, estou falando de Bíblia, estou falando de terço, estou falando da própria imagem do nosso Senhor Jesus, em situações em que a liberdade de expressão ela é extrapolada para virar uma libertinagem, um completo desrespeito. Isso é válido para qualquer religião. Embora a religião cristã seja, sem dúvida, a mais perseguida, a mais caricaturizada em todo o país, mas qualquer religião é protegida por essa lei. Já vou aqui passar. A adoção de poder de polícia administrativa vem se revelando como um excelente instrumento de controle no tecido da sociedade, evitando inclusive maiores despesas públicas frente a conflitos que deixam de ocorrer. Sim, porque se você não tem o abuso, você tem um processo judicial a menos. A economia para o erário é evidente em toda hora, e principalmente em relação à diminuição dos custos com as ações judiciais que deixam de ser impetradas para a resolução destes inadequados e intolerantes comportamentos. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Então, adotando, inclusive, a emenda da relatora na Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e Controle e Tomada de Contas é pela aprovação do projeto de lei número 27/2023, de autoria do senhor deputado Capitão Assunção. É assim que eu voto, excelência, e passo para vós o relatório. Obrigado, deputado Calegari. Deputado Calegari deu parecer pela aprovação da matéria, coloco a matéria em discussão. Deputada Janete, cumprimento a deputada Janete, que chegou na nossa comissão. Deputada Janete, é o item 11 da pauta que nós estamos discutindo, projeto de lei 27/2023. Coloca a matéria em discussão, não tendo que querer discutir a matéria, coloca em votação. Como voto, deputado Coronel Wellington. Relator, presidente. Como voto, deputado Danilo Baense. Voto pela aprovação.
Pela aprovação, deputado Danilo. Eu também acompanho o parecer. Pergunta, deputado Janete, está apto a votar? Estou sim, acompanho o parecer. Deputado Janete também acompanha o parecer. Deputado Zé Esmeraldo e Deninho também acompanham. Então, 7 votos sim, nenhum não. Aprovado o item 7 da pauta. Votado. Pergunta à assessoria se o item 10 da pauta já está à disposição. Estando à disposição, o item 10 da pauta, Coronel Wellington. O item 10 da pauta é o projeto de lei 209/23, de autoria do deputado Bruno Rezende, que dispõe sobre a realização de exame rápido para dosagem de troponina cardíaca no âmbito do Estado do Espírito Santo, na rede pública estadual de saúde de emergência. O prazo da comissão já foi vencido também, tendo em vista que o relator não encontra-se na reunião do dia de hoje, eu estou encaminhando a relatoria para o deputado Coronel Wellington, para que ele possa relatar esse projeto e depois ser colocado em votação. Ok, presidente, projeto de lei número 209/2023, autoria do deputado Dr. Bruno Rezende, que dispõe sobre a realização de exame rápido para a dosagem de troponina cardíaca no âmbito do Estado do Espírito Santo, da rede pública estadual de emergência. Então, esse exame é um exame de sangue, ele é feito para detectar a proteína que é liberada quando o músculo cardíaco foi danificado. Então, nós entendemos que é de suma importância para a preservação do nosso bem maior, que é a vida, esse exame, para alertar preventivamente a classe médica de saúde que está atendendo de uma forma emergencial ou de uma forma também dentro do laboratório ou mesmo até de uma forma preventiva, que esse exame seja feito e quanto mais rápido, quanto mais ágil, melhores as condições do paciente recuperar e o médico ter condição de fazer o tratamento do diagnóstico. Então, nós entendemos pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa, pela aprovação do projeto de lei número 209/2023 e indicamos a toda a Comissão de Finanças pela aprovação da presente matéria. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Coloco matéria em discussão. Não tendo que querer discutir o item 10 da pauta, eu coloco em votação como voto o deputado Calegari. Conforme o relatório, excelência. Conforme o relatório, deputado Janete. Conforme o relatório, deputado Danilo Baense. Com o relator, presidente. Com o relator, deputado José Esmeraldo e Deninho já se manifestaram a favor. Eu também voto a favor, 7 votos sim, não. Aprovado o parecer do relator do item 10 da pauta. Eu vou fazer o 12 também. Vou fazer primeiro prestigiar a deputada Janete, que hoje está elegante de rosa, e votar o item 5, que é um projeto de sua autoria. O item 5 da pauta, o projeto de lei 147/23, de autoria da deputada Janete, que dispõe sobre o ingresso de animais domésticos de estimação em estabelecimentos de saúde público-privado, clínicas da família, ambientes terapêuticos de tratamento, asilos da autoprovidência. O projeto já passou pela Procuradoria, pela Constitucionalidade, teve feitas alterações devidas no projeto, na Comissão de Justiça, e o parecer protocolado aqui pelo relator anterior pela aprovação do projeto de lei, bem como, e igualmente também pela aprovação do projeto que encontra-se em anexo, que é a proposição 599/23, de autoria do deputado Alan Ferreira. Então, eu estou acompanhando, retificando esse parecer pela aprovação da matéria e coloco a matéria em discussão. Não tendo que querer discutir a matéria, coloco em votação o deputado Calegari. Conforme o relator, presidente. Conforme o relator, deputado Coronel Wellington. Acompanho o relator, presidente. Deputada Janete. Eu acompanho e agradeço, e eu não quis discutir para poder adiantar, em decorrência do horário, mas dizer que é um projeto muito importante porque já existe estudos de que essa visita do animal ao tutor melhora a saúde, porque tem esse vínculo forte, emocional, com o tutor, acaba melhorando, fazendo com que melhore a autoestima do tutor e, com isso, também faz com que ele tenha uma recuperação mais rápida.
E a gente, no caso aqui, a gente trata dos animais que têm os seus tutores, mas também dos animais que são cães terapêuticos, que hoje já visitam alguns hospitais. Nós já temos esse caso aqui no estado, especialmente uma abertura que a gente conseguiu no Hospital Santa Rita, onde a gente tem alguns animais que já fazem esse trabalho. Excelente, deputado Janete. Deputado Danilo Baense. Acompanho também, presidente. Acompanha também. Deputado Engenheiro Zé Esmeralda e deputado Denis já se manifestaram favoráveis. Eu também acompanho. Então, 7 votos sim, nenhum não. Aprovado. Item 5 da pauta, projeto 14723, autoria do deputado Janete. Eu passo agora ao item 12 da pauta, que é o projeto de lei 35621, de autoria do deputado Engenheiro Zé Esmeralda, que autoriza o Estado do Espírito Santo a divulgar lista de todos os detentos beneficiados pelo indulto natalino e saída temporária especial. Esse projeto, ele também já venceu na comissão de Constituição, na comissão de Finanças, e o relator não estando presente, eu estou avocando o parecer pela relatoria e estou acompanhando aqui a minuta do relator já protocolada nos autos pela aprovação da matéria. Pergunto, tendo visto que aqui não desprende nenhum custo para o Estado, né, apenas fazer a divulgação em sites da internet, pela internet, então não tem nenhuma dificuldade financeira e orçamentária para o Estado em relação a isso. E nós estamos aqui discutindo o projeto no âmbito da Comissão de Finanças. Coloca a matéria em discussão, não tenho que discutir a matéria, coloca em votação. Deputado Calegari. Conforme o relatório, excelência. Deputado Coronel Wellington. Presidente, eu também acompanho e parabenizo o deputado José Esmeraldo pela proposição, porque nós vamos ter condições de saber não só o quantitativo, mas a relação nominal de todos os detentos que estão sendo beneficiados, tanto com o indulto natalino, quanto também a saída temporária especial. Obrigado, deputado Coronel Hélio. Deputado Janete. Acompanho o relatório. Deputado Janete também acompanha. Deputado Danilo Baense. Acompanho o relator, presidente. Obrigado, deputado delegado Danilo. Deputado Engenheiro Zé Esmeralda e Denis já se manifestaram também favoráveis. Então, 7 votos sim, nem ou não. Aprovado o item 12 da pauta. Vamos ver se tem mais algum projeto, porque os relatores todos que estavam presentes... o 13 já votamos, não? 13 e 14 nós já votamos. 13 e 14 já foi votado, inclusive relatoria de Vossa Excelência. 13 e 14, então o final da pauta todo praticamente já foi. Nós só temos agora aqui o item 8 da pauta, que é um projeto de autoria da deputada Janete. Podemos votá-lo. Pergunto ao deputado Wellington se eu posso passar a relatoria para Vossa Excelência? Então eu vamos colocar a votação o item 8 da pauta, projeto de lei número 100, 2021, de autoria também da deputada Janete, que institui no Estado do Espírito Santo o programa de cooperação e código sinal vermelho como forma de pedido de socorro ou ajuda às mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, como medida de combate à prevenção à violência doméstica, conforme Lei 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha. A relatoria está com o deputado Chambinho, mas também está vencido na comissão o prazo para votação, então eu estou colocando para votação no dia de hoje e passando a relatoria para o deputado Coronel Wellington. Ok, presidente. Projeto número 100, 2021, ou seja, há 4 anos atrás, autoria da deputada Janete Sá. A emenda ela institui no Estado do Espírito Santo o programa de cooperação e código sinal vermelho, como forma de pedido de socorro e ajuda às mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, e medida de combate e prevenção à violência doméstica, conforme a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha. Então, nós parabenizamos a deputada Janete Sá pela proposição. Nós sabemos que a questão da violência doméstica é uma situação alarmante no Estado do Espírito Santo, com índices cada vez maiores, e que é fundamental a ação incisiva da Casa de Leis, dos poderes públicos do Estado do Espírito Santo, dos municípios, para combater, identificar, encaminhar essas mulheres e também nós criarmos projetos legislativos para nós disciplinarmos e trazer conforto, segurança às mulheres para que uma simples ação ela possa resultar na eficácia de nós evitarmos uma morte ou a violência efetiva fisicamente. Então, nós entendemos que é viável, entendemos pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa, e nós colocamos em apreciação ao presidente
a nossa votação, sim, pela aprovação da matéria. Obrigado, deputado Coronel. Coloca a matéria em discussão. Rapidamente, Janete. só para contribuir, nós temos um sinal hoje que é universal, onde a mulher coloca no centro da mão o dedo dessa maneira e faz assim. Mas nem todos conhecem no Brasil esse sinal. No Brasil, e aqui no meu projeto, está mais divulgado o sinal vermelho na mão. É feito de batom. Bota um X na palma da mão. Ela pode fazer isso no banheiro, é difícil a mulher que não tenha um batom, e aí ela faz esse X na palma da mão e pode, para trás mostrar, porque também significa que aquela mulher está em perigo. Então, o nosso sinal vermelho é isso, é um X um X vermelho na palma da mão, que pode ser vermelho, cor de rosa, mas em geral, como a mulher usa muito batom vermelho, por isso, sinal vermelho. Quero agradecer a sensibilidade do Coronel Wellington e dos colegas em aprovar essa matéria, tendo em vista que esse drama que ainda se abate sobre a mulher, da violência familiar e doméstica e tantas outras, tem se agravado a cada dia no nosso país, apesar da legislação e de tantos instrumentos que a gente tem adotado. Esse é mais um instrumento que vem na direção para trazer um alerta às pessoas que vejam uma mulher em situação de violência. Obrigado, deputada Janete. E aproveito e já encerra a discussão e inicia a votação pela deputada Janete, autora da matéria. Voto favorável ao relatório do deputado Coronel Wellington, agradecendo. Obrigado, deputado Calegari. Conforme o relatório, presidente. Obrigado, deputado Danilo Baense, delegado Danilo Baense. Com o relator, presidente, parabenizando aí a deputada Janete pelo projeto. Obrigado, deputado José Esmeraldo também se manifestou favorável também. 6 votos sim, nenhum não. Aprovado o item 8 da pauta, projeto 100/2021. Votamos bastante projetos aqui, os demais também, os relatores não se encontram. Nós vamos manter para a próxima reunião e eu já vou, então encerro a ordem do dia e passo para a fase das comunicações. Entrando na fase das comunicações, eu faculto aos deputados e a deputada Janete, se alguém gostaria de fazer uso da palavra. Deputada Janete, gostaria de se manifestar. Para comunicar que hoje nós tivemos o lançamento do Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e de Prevenção ao Feminicídio. Como disse aqui, nós acabamos de votar, nessa tarde, um instrumento que contribui para que a mulher possa estar alertando as pessoas que estejam ao redor de que ela está numa situação de violência e que ela precisa de ajuda, que ela precisa de socorro. Vendo isso, existe um esforço, tanto dessa casa, votamos isso aqui hoje na Comissão de Finanças, com parecer favorável já da Comissão de Justiça, como no Governo do Estado, como no Ministério Público, na nossa Defensoria e também no Poder Judiciário, ações no sentido da gente estar enfrentando esse grave problema, esse flagelo que ainda acomete muitas mulheres, tirando vidas de mulheres jovens ainda do seio familiar, que é a violência familiar e doméstica. E o Estado lançou hoje esse pacto estadual lá no Palácio no Salão São Tiago, às 10 horas da manhã, envolvendo as prefeitas e os prefeitos de nosso estado, vereadoras, vereadores, secretários de assistência, de saúde, de educação, enfim, uma rede grande, junto com a nossa segurança pública, esteve presente nesse evento que visa a gente estar adotando algumas ações mais contundentes para poder enfrentar essa situação de violência que ainda se abate sobre nós. Presidente. Deputado Janete, deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, primeiro parabenizar a Vossa Excelência pela agilidade nos projetos que existem aí acumulados desde 2021, a gente votou aqui, viu que a gente votou o projeto de 2021, nós votamos a prestação de contas 2021 de 20, do Tribunal de Contas. Então, agora, realmente, Vossa Excelência vai colocar para andar aí, eu tenho certeza que quem vai ganhar com isso é, assim, um mandato de cada um dos deputados aqui, que são nessa legislatura, e também a sociedade capixaba, que precisa dessas legislações aprovadas para nós submetermos a apreciação de todo colegiado no plenário e
realmente fazer a diferença para toda a comunidade. De uma forma especial, saudar todos os integrantes aí da Polícia Técnica e Científica que se encontram já nas nossas galerias. Eles estão fazendo a mobilização. Toda segunda-feira eles vêm aqui, impreterivelmente, no início das reuniões ordinárias, e hoje, né, numa mobilização especial, já anteciparam antes mesmo da reunião ordinária e já estão aqui se organizando presencialmente para que o governo possa se sensibilizar e transformar a riqueza que existe no Estado do Espírito Santo, sendo nota A em capacidade de pagamento, nota A em capacidade de endividamento, e ele possa reverter não só 36,98% do seu orçamento, mas pegar esse orçamento e investir para mobilizar, para motivar, para valorizar a Polícia Técnica Científica, que tem hoje o pior salário do país. Então vamos colocar o Espírito Santo, né, realmente, não como o primeiro, mas dentro da posição que ele ocupa no ranking estadual, no ranking nacional, também colocar os policiais técnicos científicos para receber o salário digno que possibilite eles representar o Estado do Espírito Santo perante qualquer local do país. Eles já são referência disso aí, e também serem valorizados dignamente, manter o sustento das suas famílias. Obrigado. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Deputado Calegari, gostaria de se manifestar? Gostaria de dizer que faço minhas as palavras do coronel. Acho importante nós valorizarmos nossas forças de segurança, nossas forças policiais. A Polícia Científica realmente está com um salário muito abaixo do que deveria, né? Ainda mais comparando em termos de Brasil. A gente tem sempre que comparar em termos de Brasil, né? E pior salário do país, aí estão vendo direto isso aí, né? Realmente. Então, aquela coisa, claro que nós pedimos a colaboração do governador, que na verdade cabe a ele enviar essa proposta, analisando, e uma vez vindo para cá, nós vamos votar a favor. Eu acho que é um absurdo você ter profissionais com a formação que a maioria não, que todos eles possuem, está com um salário tão defasado. Então, realmente colocamos do lado do pessoal da Polícia Científica. Forte abraço a todos. Obrigado, deputado Calegari, deputado Coronel e deputada Janete. Gostaria de fazer uma breve manifestação também. Semana passada nós fizemos uma audiência pública junto com a Comissão de Infraestrutura, da Comissão de Finanças, para tratar da situação das BRs aqui no Estado. Uma reunião muito produtiva, com diversas lideranças, prefeitos, vereadores, com a presença do Ministério Público Federal, do chefe do Ministério Público Federal, do Dr. Vinícius Cabeleira, com a presença do superintendente também da PRF, Dr. Pestana, e com o subsecretário de recuperação da Foz do Rio Doce, Ricardo Ianotti. Uma reunião que foi trazida aqui diversas informações importantes para a sociedade capixaba, mas infelizmente o DENIT não esteve presente, não encaminhou representante e não mandou sequer um ofício com informações sobre a pauta da reunião. Nós, como somos uma comissão de deputados do diálogo, e nosso objetivo aqui é trazer realmente informação para a população capixaba que circula, que anda pelas BRs aqui. Infelizmente a BR-101 é um desespero no sul, no norte que eu posso falar, porque eu ando toda semana pela BR-101 Norte. Calegari, Coronel Wellington podem falar também sobre a 262 e sobre a BR-101 no sul. A deputada Janete, que anda em todos os cantos, a deputada Janete anda por todo o Estado do Espírito Santo, praticamente. No norte não tem praticamente nada duplicado, toda semana é um acidente grave, com pessoas morrendo. Na 259, que eu passo toda semana, João Neiva até Baixo Guandu, não tem sequer sinalização. Eu voltei sábado passado de madrugada e vi o risco que é. Eu evito voltar de noite, porque eu tenho preocupação com o animal, principalmente na pista. Mas eu voltei no sábado chuvoso, de noite, e a sinalização é precaríssima. Não tem pintura nas faixas, não tem olho de gato, tem nada. É desesperador você andar pela 259 à noite. Durante o dia também já é perigoso, mas à noite é pior ainda. A ponte, lá embaixo do Guandu,
ela está interditada para trânsito de ônibus escolares, de ônibus de passageiro, caminhão. A Polícia Federal relatou aqui que tem que ficar lá 24 horas para dizer quem pode passar na ponte ou não, e o DENIT não se manifesta em relação a isso, quando que vai ser a obra. É uma obra que deve ser emergencial. A 262, nós temos que ficar atento aqui, porque o governo do estado está colocando 2,3 bilhões nessa obra, e precisamos de informação sobre isso do DENIT. Infelizmente, o diretor superintendente não esteve presente. Nós combinamos aqui, como somos do diálogo, deputado Janete, de encaminhar um outro ofício convidando o diretor do DENIT, porque a única coisa que a gente quer é esclarecer a população dos investimentos que vão ser feitos, dos investimentos que estão sendo feitos, e também ajudar o DENIT. Se tem falta de orçamento, a nossa bancada aqui tem condição de cobrar a nossa bancada federal, cobrar nossos senadores, para que peçam mais orçamento para o DENIT. Então, nosso objetivo é esse. Nós encaminhamos novamente um ofício para o diretor do DENIT, para ele estar aqui como convidado no próximo dia 16, reunião do dia 16. Esperamos que ele venha, mas se ele não vir, infelizmente, deputada Janete, nós vamos convocá-lo. E algumas pessoas falam, ele é federal, né? Não tem como convocá-lo, mas eu já tenho o argumento jurídico para convocá-lo. Primeiro que tem um recurso estadual aportado no DENIT de 2,3 bilhões de reais, que nós vamos ter que fiscalizar. Esse é um dos argumentos. E o outro argumento que eu descobri essa semana, que o superintendente faz parte do conselho do DETRAN. Se ele faz parte do conselho do DETRAN, ele recebe jeton do governo do estado. E ele está numa cadeira que não é do DENIT, é uma cadeira do DETRAN. Então ele vai ter que vir aqui convocado, prestar esclarecimento sobre o trabalho que ele faz lá no DETRAN, já que ele não quer vir falar sobre as BRs aqui no estado do Espírito Santo. Então, nós vamos novamente, cordialmente, fazer o convite, como já foi feito, para ele vir aqui presencialmente, né, poder esclarecer a população capixaba dos investimentos do DETRAN, do DENIT, no estado, nas BRs. Caso ele se recuse novamente de vir, nós vamos convocá-lo porque ele é membro do conselho do DETRAN estadual e recebe jeton pelo governo estadual. Então a gente vai convocá-lo para ele prestar esclarecimento do serviço que ele presta lá. Aí não precisa vir aqui falar de BR, ele vai falar do que ele faz lá, os processos que ele atua, o que ele faz, o que ele discute. Então vamos aguardar essa semana para ver se ele vai confirmar a presença, que a gente quer aqui simplesmente discutir a situação das BRs. Caso ele não venha ou responda que não vai vir, aí fica aqui já o encaminhamento, conto com a aprovação dos senhores, para a gente poder convocá-lo, para ele vir aqui falar sobre essa questão. Então, muito obrigado. Mais algum deputado? Pela ordem, presidente. Deputado Coronel Hélio. Sim, é importante essas informações para os servidores dessas próprias instituições entenderem, e para nós também, poder público, sobre os investimentos que estão previstos para a malha viária na área federal e na área estadual. Recentemente nós estivemos lá numa agenda com ele, com o Romeu, falando sobre a necessidade de operação tapa-buraco na BR-262. Toda chuva, em razão do material que está sendo utilizado para recabeamento, toda chuva abre crateras na BR-262, colocando em risco a integridade física e a vida das pessoas, além do patrimônio, com dano de pneu, de alinhamento, de suspensão e etc. Então nós falamos também sobre a questão do corte de árvores. Nós sempre estamos trafegando pela BR-262 em especial, e observamos alguns caminhões que transportam veículos fazendo zigue-zague na via, em razão assim, da necessidade da poda das árvores da BR-262, para que não danifique os veículos que são transportados no segundo andar desses carros. Assim como recentemente nós também tivemos um embate que, graças a Deus, nós fomos vitoriosos com relação ao fechamento do trevo do Poço do Café. Simplesmente foi executada uma obra através de uma emenda parlamentar de um deputado federal, fechando o trajeto do Poço Café, impossibilitando quem entrasse no Poço Café continuar a sua viagem em direção à saída do estado, em direção à Venda Nova. Então ele teria que ir lá no trevo de Paraju, retornar aproximadamente 2 quilômetros, ou seja, em veículo baixo, tudo bem. E se fosse em veículos como caminhões, carretas, veículos pesados, ou até mesmo as pessoas dali mesmo, para garantir o direito de se locomover, direito de ir e vir, com a sua safra, com a agilidade que tem que ser necessária. Então,
aquele trevo ali ficou um desenho muito estranho, muito feio mesmo, graças a Deus foi corrigido. E a previsão da duplicação da BR-262 são 5 etapas, envolvendo bilhões de recurso federal e também com aporte financeiro do governo do Estado do Espírito Santo. Então, a gente precisa saber realmente, dentro dessas fases, o que será implementado e a projeção, porque no projeto existe a projeção de nenhum trânsito local ele interferir no trânsito da BR-262. Então, vão ser construídos vários viadutos, tanto Marechal Floriano, Venda Nova, Ibatiba, todos os locais em que o trânsito local ele se mistura com o trânsito da BR-262, inclusive são os locais que acontecem vários tipos de sinistros, acidente de trânsito, com danos materiais ou vítimas parciais ou até mesmo com morte, eles serão resolvidos com esse investimento, mas previsto para longo prazo. Então, preciso que de forma urgente o Romeu venha aqui na comissão, perante a Assembleia Legislativa e a comunidade capixaba, esclarecer quais os investimentos a médio e a longo prazo e quais as intervenções que serão feitas na BR-262, 101 e também dessa parceria com rodovias estaduais. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Então fica aqui encerrada a fase das comunicações. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão, convocando os pares para a próxima ordinária presencial e virtual, que será dia 9 de junho, 13h30, no plenário de Seu Cardoso. Que Deus abençoe a todos, uma boa semana para todos nós.